Agora imagine um paciente com a doença de Parkinson que toma seus medicamentos todos os dias, mas não imagina as dificuldades que a levodopa, o principal tratamento para a doença de Parkinson, enfrenta até chegar no sistema nervoso central. Bloqueios, as inativações, as reações adversas. Todos esses são problemas que o paciente pode enfrentar ao fazer uso da levodopa. Eu vou te mostrar nesse vídeo algo que ninguém nunca falou sobre o tratamento da doença de Parkinson utilizando levodopa. Fique comigo até o final e certamente você não se arrependerá. Eu sou o professor Sérgio Araújo e você está no canal Posologia. Essa é uma série chamada Aliviando a Neurodegeneração. É uma série que, como vocês podem ver, é em 5 episódios e esse é o episódio de número 2, suplementando com dopamina na doença de Parkinson. Essa é a segunda parte. E eu já posso te fazer um convite. Se você não assistiu a primeira parte, assista. Ela é extremamente importante. Lá eu falei sobre os agonistas dopaminérgicos. Hoje eu vou falar sobre a suplementação com levodopa no tratamento da doença de Parkinson. A segunda parte, suplementando com dopamina, especificamente o que é que nós veremos na aula de hoje. Vamos falar sobre o caminho percorrido pela levodopa até chegar no sistema nervoso central. O local de ação da levodopa é no sistema nervoso central. Só que até chegar lá, a levodopa ela pode se distribuir por outros tecidos perifericamente. E isso é o que nós não queremos e vamos entender quais estratégias usar para que isso não aconteça. Nessa aula também vamos falar sobre quais esses efeitos adversos periféricos da levodopa. A levodopa que não chega ao sistema nervoso central vai agir perifericamente onde? Vai causar o quê? Um dos principais problemas do uso da levodopa nós falaremos na aula de hoje também, que são as discinesias de pico de dose da levodopa. Quando é que acontece? Por que nós devemos nos preocupar? E em que circunstâncias? Qual é o mecanismo para a discinesia acontecer no paciente com doença de Parkinson? Outro problema, outra complicação é o período off da levodopa. Nada mais frustrante do que o paciente utilizar levodopa e não produzir o efeito farmacológico. E aí nós temos discinesia de pico de dose, ou seja, quando a dose está elevada o suficiente para causar discinesia, e aí nós reduzimos a dose para que essa discinesia não ocorra. Mas ao reduzir a dose, nós corremos o risco do paciente entrar no período off, ou seja, num período sem efeito farmacológico. E vamos falar também nessa aula da evolução clínica da doença de Parkinson. Na primeira parte, vocês viram que usamos agonistas dopaminérgicos. Nós temos uma condição, quais são os benefícios de utilizar agonistas dopaminérgicos. E em que condições esses agonistas dopaminérgicos devem ser usados na prática clínica. Agora, nós vamos falar da suplementação com levodopa. Em que momento devemos utilizar levodopa? Quando é que nós devemos optar por agonistas dopaminérgicos e associá-lo à levodopa? Quando é que a levodopa talvez não possa ser suficiente para continuar o tratamento? Será que ao progredir a doença de Parkinson vai existir algum momento em que a levodopa também não vai ter mais ação farmacológica? Vamos entender tudo isso na aula de hoje. Agora me diga, caro aluno, só pelo que você viu, pelo conteúdo que vai vir pela frente, você acha que essa aula é para você? Se essa aula for para você, eu já
peço para considerar se inscrever no canal. Eu já peço para considerar compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que esse vídeo também possa ser útil. Ao compartilhar com outros profissionais, com colegas de trabalho, com outros pacientes, o conhecimento disseminado vai trazer maiores chances de um tratamento bem-sucedido para o paciente com doença de Parkinson. Vamos voltar agora para a aula para que nós possamos continuar com o conteúdo. E se você não me conhece, eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou farmacêutico, com mestrado e doutorado em Biologia Molecular e também em Bioquímica. E aqui na tela nós temos informações importantes sobre os meus contatos. Contatos nas redes sociais, contatos através do meu e-mail e esse QR Code que vai levar vocês para a área de membresia do canal. Se você não sabe o que é área de membresia, é uma área VIP do canal Posologia. É uma área onde, além de todo o conteúdo gratuito, você vai ter vídeos exclusivos, você vai ter cursos exclusivos para os membros do canal. É na área de membresia que você pode ter acesso ao meu grupo do WhatsApp para falar diretamente comigo e com todos os membros que estão no grupo. É na área de membresia onde você muito mais rapidamente pode tirar sua dúvida. Então, se você quer dar um passo adiante, considere, além de se inscrever no canal, considere também ser membro do canal Posologia. Na última aula, nós paramos nesse caso clínico. Caso clínico de um pintor, LM, que começou a utilizar o pramipexol, um agonista dopaminérgico, e ele respondeu bem ao pramipexol 1 mg 3 vezes ao dia. E qual era o problema dele? Ele começava a ter problemas, ele começava a ter sintomas clássicos da doença de Parkinson. Rigidez muscular, tremores, parasinesia, postura curvada. E ele começou a utilizar o pramipexol e nós vimos na primeira parte desse episódio 2 qual é a utilidade dos agonistas dopaminérgicos e quais são as diferenças entre eles. Uma das principais diferenças é o balanço de ação de 2 a 3. O pramipexol foi a escolha 3 vezes ao dia. Ele usou regularmente o medicamento pelos últimos 18 meses, o que melhorou sua capacidade de pintar. Então, o paciente utilizou pramipexol por 18 meses e começou a exercer novamente sua atividade de pintor. Só que, durante as últimas semanas, ele notou uma piora gradual dos sintomas e, mais uma vez, está tendo dificuldades em segurar o pincel. O pramipexol agiu muito bem com 18 meses. Mas agora o paciente está começando a enfrentar os problemas que levaram ele a procurar o tratamento. Ele atualmente reclama de quê? De se sentir mais amarrado, com mais contração muscular, com mais dificuldade de movimento, com a marcha mais lenta. Ele também tem dificuldade em sair da cadeira quando ele está sentado e diz que sua postura é um pouco mais curvada. Ele também observa que se sente mais cansado durante grande parte do dia. Então, por 18 meses, o tratamento com pramipexol foi muito eficaz. Mas agora, o pramipexol já não parece mais tão eficaz quanto no início. E a pergunta é, será que é a hora da gente pensar em administrar levodopa? Será que a levodopa deve ser considerada para o tratamento da doença de Parkinson de LM nesse momento? Vamos entender um pouco quais são as condições em que a levodopa precisa ser considerada. LM, ele está apresentando sintomas incômodos, apesar da terapia com pramipexol. Então esse talvez seja o primeiro critério. Ele está usando pramipexol, mas não está encontrando resposta terapêutica.
Qual é a providência? A providência é procurar uma alternativa ao pramipexol. A doença de LM está progredindo. Então, levodopa com carbidopa, e a gente vai entender por que dessa associação, levodopa com carbidopa deve ser adicionada. Veja só, não é substituir o pramipexol, é manter o pramipexol e adicionar levodopa com carbidopa ao seu regime terapêutico. Vamos entender um pouco como isso pode estar acontecendo. Mas antes, a gente precisa entender quais são as vantagens e quais são as desvantagens de administrar levodopa sozinha e levodopa com carbidopa. A associação levodopa com carbidopa é uma associação clássica no tratamento da doença de Parkinson. Mas por quê? Quais vantagens o paciente vai ter ao receber um tratamento juntamente com a carbidopa e não apenas a levodopa, já que é isso que o paciente precisa? Primeiro nós vamos falar sobre como é que a levodopa chega até o sistema nervoso central. O que nós estamos vendo aqui nessa imagem é a barreira hematoencefálica. A levodopa está aqui no plasma sanguíneo, ele está circulando. A corrente sanguínea, quando chega na barreira hematoencefálica, a levodopa ela vai ser transportada para dentro do sistema nervoso central. Aqui nós estamos mostrando um neurônio especificamente, um neurônio dopaminérgico. A levodopa vai ser convertida em dopamina e é isso que nós queremos. Esse é o objetivo final, é aumentar os níveis de dopamina nos neurônios dopaminérgicos, porque é isso que o paciente precisa. Os sintomas da doença de Parkinson, eles são resultado da diminuição na síntese e na liberação de dopamina. Nós precisamos que esse fluxo aconteça. Só que se nós prestarmos bem atenção nessa imagem, nós podemos ver que quando a levodopa chega na barreira hematoencefálica, e quando eu digo chega na barreira hematoencefálica, não significa exatamente nesse lugar. Mas desde o momento que ele é absorvido na corrente sanguínea até chegar na barreira hematoencefálica, a levodopa pode seguir dois caminhos completamente diferentes. Um desses caminhos é a conversão precoce, a conversão periférica de levodopa em dopamina. O que nós objetivamos é essa conversão dentro do neurônio dopaminérgico, mas ela pode acontecer perifericamente através da dopa descarboxilase. Essa enzima vai converter perifericamente a levodopa em dopamina. E essa dopamina periférica vai ser responsável pelos efeitos adversos da levodopa. Então, nós precisamos que essa conversão ela não aconteça perifericamente. Por isso, carbidopa ou benzerazida pode ser administrado em associação com a levodopa para inibir a enzima dopa descarboxilase e impedir que essa conversão periférica ela aconteça. Mas vejam que a levodopa também pode ser convertida em 3-ortometildopa, que é um metabólito inativo. Quem vai fazer isso é a enzima CONT, col-ortometiltransferase. Nós temos dois inibidores aqui, entacapona e tolcapona. Falaremos sobre esses inibidores no nosso próximo episódio. Mas aqui o que eles vão fazer é poupar a levodopa para uma concentração, uma quantidade maior, uma dose maior de levodopa chegue no local correto. Não simplesmente seja convertida no metabólito inativo precocemente. Então a gente precisa pensar em estratégias. E a gente já começa a perceber que associar levodopa com carbidopa impede reações adversas, impede a conversão precoce de levodopa em dopamina. Antes de chegar ao sistema nervoso central, antes de chegar lá na barreira hematoencefálica,
A levodopa precisa ser absorvida no intestino. E no intestino ela é absorvida através de transportador. Nessa imagem aqui nós podemos ver várias informações, vários elementos diferentes. Esses elementos em azul é exatamente a levodopa. Veja que a levodopa chegou no intestino, na mucosa intestinal, foi absorvida através desse transportador R-BAT. Juntamente com a levodopa, nós temos aqui esse elemento amarelo, que é exatamente a carbidopa, o inibidor da dopa descarboxilase. Foi absorvido também pelo mesmo transportador, deu entrada no enterócito e ele vai precisar agora chegar na corrente sanguínea. E ele vai chegar na corrente sanguínea através de um outro transportador, que é o LAT2. O LAT2 vai fazer o transporte do enterócito para dentro da corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea, foi distribuído juntamente com a carbidopa, chegou até a barreira hematoencefálica e lá o transporte vai ser através do LAT1 para dentro da célula que vai formar a barreira hematoencefálica, mas de fato para agir ele vai precisar entrar no neurônio dopaminérgico, então ele vai precisar sair de dentro da barreira hematoencefálica. Esse transporte, mais uma vez, vai ser feito através do LAT1. Então vejam que a levodopa precisa ser transportada de célula a célula através de transportadores específicos. Tanto a levodopa como a carbidopa. Mas se vocês observarem bem essa imagem, nós temos esse elemento aqui, LNAA. Esse LNAA é exatamente aminoácidos naturais de cadeia longa, aminoácidos de cadeia ramificada. E esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles também utilizam os mesmos transportadores de levodopa. Ou seja, se o paciente tem no intestino aminoácidos de cadeia ramificada, vai haver uma competição com a levodopa. E esses transportadores vão preferir transportar sempre os aminoácidos no lugar da levodopa. Vai ser uma competição desigual. O aminoácido vai ser transportado e a levodopa vai ficar no intestino e não vai chegar no sistema nervoso central. Qual é a utilidade de saber isso? Se nós sabemos que aminoácidos competem com a levodopa para o transporte no intestino e também na barreira hematoencefálica, nós temos a noção que alimentos podem ser um competidor da levodopa. É por essa razão que a levodopa precisa ser administrada em jejum, porque o alimento atrapalha na absorção da levodopa intestinal e também na passagem da levodopa para o sistema nervoso central. Vejam que esse conhecimento é extremamente importante, porque agora nós já podemos orientar o paciente que levodopa precisa ser administrada 30 a 60 minutos antes da alimentação. Se o paciente vai administrar pela manhã, 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Então, quando a levodopa é administrada, ela precisa ser administrada em jejum, ela precisa ser administrada juntamente com a carbidopa para que não haja conversão de levodopa em dopamina perifericamente, porque se por acaso essa conversão acontecer de forma precoce, algumas reações adversas vão ser muito comuns para a levodopa. Até chegar no cérebro, ela pode agir em outros órgãos. E o primeiro que eu vou falar é o sistema cardiovascular. Cerca de 30% dos pacientes que utilizam levodopa, quando essa levodopa é convertida em dopamina e age no coração, essa dopamina pode causar hipotensão postural. Cerca de 30% dos pacientes têm hipotensão postural quando utilizam levodopa sozinha. E cerca de 10% vai ter arritmias cardíacas em função da conversão do levodopa em dopamina lá no coração. Então, por isso, a gente precisa ter o cuidado para que essa levodopa não seja convertida antes de chegar no sistema nervoso central, porque nós temos ações periféricas, uma delas é no sistema cardiovascular.
Onde mais a levodopa pode agir? No sistema digestivo. Cerca de 50% dos pacientes experimentam vômito e anorexia em função da ação da dopamina em células do sistema digestivo. A transformação vai causar em metade dos pacientes anorexia ou vômito. E o terceiro sistema é o sistema muscular. Cerca de 55% dos pacientes que usam levodopa têm discinesia. Iremos falar de forma muito mais detalhada sobre a discinesia daqui a pouco. Isso acontece porque também a levodopa é convertida em dopamina e a dopamina age no sistema muscular perifericamente, causando a discinesia. Então, até chegar no sistema nervoso central, a gente tem que impedir que a levodopa seja convertida em dopamina. Porque essas reações, elas não são reações desejáveis. Aqui nós podemos ver uma imagem. Levodopa administrada sozinha, olha o tamanho dessa seta. Boa parte da levodopa vai ser metabolizada no trato gastrointestinal e uma outra parte menor, metabolismo nos tecidos periféricos. Isso vai ser responsável pelos efeitos indesejáveis e veja a quantidade de levodopa que de fato chega ao sistema nervoso central, de fato chega aos neurônios dopaminérgicos. É cerca de 1 a 3% da dose de levodopa chega íntegra ao cérebro. Qual é a estratégia? Administrar com carbidopa. Veja, está inibindo aqui dopa descarboxilase, menor risco de efeitos adversos no metabolismo do trato gastrointestinal e também menor metabolismo nos tecidos periféricos, menos efeitos indesejáveis, além de chegar a uma quantidade maior de levodopa no neurônio dopaminérgico. Então essa é a estratégia. Vamos voltar para o caso clínico. LM teve uma melhora substancial em todos os sintomas parkinsonianos após o início da terapia com levodopa na dose de 25 mg de carbidopa e 250 mg de levodopa 4 vezes ao dia. Então, quando ele começou a administrar levodopa com carbidopa, ele teve melhora substancial dos sintomas parkinsonianos. Só que após 6 meses de tratamento, ele começou a apresentar discinesias. E estes geralmente ocorriam 1 a 2 horas após a dose da levodopa. Ele começou a administrar levodopa, os primeiros 6 meses foram excepcional, controle excepcional dos movimentos, dos tremores, mas 6 meses depois do tratamento, ele começou a apresentar discinesia. Isso geralmente acontecia depois de 1 a, no máximo, 2 horas da administração da levodopa. E a discinesia se manifestava de que forma? Caretas faciais, talos labiais, protusão da língua e balanço do tronco. Se você não conhece uma discinesia, que nós temos algumas imagens. São contrações involuntárias de alguns músculos. Veja que nós temos aqui, ó, contração, mostrando caretas, mostrando protusão da língua, balanço do tronco. Tudo isso acontece porque a levodopa em excesso pode causar contrações excessivas de alguns músculos, principalmente músculos faciais. Qual é o mecanismo da discinesia que é induzida por levodopa? Então vamos entender como é o mecanismo da discinesia induzida por levodopa. Primeiro, como é que está a disponibilidade de dopamina? No início do tratamento, a conversão da levodopa em dopamina ela é estável. Ou seja, administrei levodopa, levodopa chegou ao neurônio dopaminérgico, ela é convertida em dopamina de forma contínua, armazenada e liberada de forma contínua. Ou seja, esse mecanismo, esse metabolismo, essa ação, ela é uma ação estável. Isso no início do tratamento. Mas com a progressão da doença, ela passa a ser o quê? Pulsátil. Ou seja, com a progressão da doença, nós temos uma neurodegeneração dopaminérgica,
a quantidade de neurônios dopaminérgicos diminui substancialmente, então não dá tempo de converter, armazenar e liberar. O neurônio em pequenas quantidades, ele converte, ele armazena. Quando uma quantidade razoável de dopamina é armazenada, ele libera de forma pulsátil. Libera de forma abundante, mas de tempos em tempos. E esse comportamento de liberação estável para liberação pulsátil promove um outro comportamento fisiológico, que é a alteração da regulação dos receptores dopaminérgicos. E a primeira alteração que acontece é nos receptores D1. Eles ficam mais hipersensíveis à ação, a se ligar à dopamina. Se vocês assistiram lá a primeira aula, o primeiro episódio dessa série Aliviando a Neurodegeneração, você sabe que receptores dopaminérgicos D1, eles são excitatórios. Se eles são excitatórios, quando eles são ativados pela dopamina, eles automaticamente produzem uma mudança na excitação, na liberação do neurotransmissor no neurônio pós-sináptico. E qual é o neurônio pós-sináptico? É um neurônio colinérgico. Nós temos aumento da acetilcolina. E a acetilcolina faz o que na placa motora? Ela vai fazer uma contração muscular. Então, paciente que tem discinesia, ele vai ter um aumento da sensibilidade de receptores D1, consequentemente a levodopa, quando ela é convertida em dopamina, vai promover maior atividade excitatória, aumentando a acetilcolina. Isso acontece em virtude da falta crônica de dopamina. Há uma estratégia fisiológica, uma mudança fisiológica dessa hipersensibilidade em receptores de D1. Ou seja, quando há um pico de dopamina, a excitação de D1 produz o que? A discinesia, contração muscular em músculos específicos. Isso geralmente acontece no pico da dose. Além disso, além de D1 estar hipersensível, nós temos redução de receptores D2. E se vocês lembram, receptores D2 são receptores inibitórios. Com a progressão da doença, ocorre diminuição de receptores D2, o que reduz a inibição da contração, favorecendo episódios de ativação excessiva do córtex motor. Vejam que combinação desastrosa. Hipersensibilidade D1, ou seja, aumento da acetilcolina e diminuição da inibição. Aumento da excitação, diminuição da inibição, ou seja, o paciente ele vai ter um aumento substancial e abrupto da acetilcolina, por isso que o paciente vai ter a discinesia. Agora, me diga, caro aluno, você sabia desse mecanismo? Se você sabia desse mecanismo, comenta aqui embaixo, o professor já sabia desse mecanismo. E se você não sabia, você coloca hashtag não sabia, aprendi nessa aula. E já aproveita que eu dei uma paradinha para se inscrever no canal ou para compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu tenho certeza que tem muitas e muitas pessoas que têm a doença de Parkinson e que adoraria ter esse conhecimento até para se autogerir, até para discutir, dialogar com o profissional de saúde a respeito da sua condição de saúde. Tá? Então não se esqueça, compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal. Voltando aqui para nosso caso clínico, esses efeitos discinéticos que a gente viu, eles acontecem porque há um aumento no pico da dose da levodopa convertida em dopamina. Esse pico vai agir mais em D1 do que em D2, porque D1 está hipersensível e D2 está em quantidade diminuída. Isso produz aumento da acetilcolina. Esses efeitos discinéticos, eles diminuíram após uma estratégia interessante. Redução do pramipexol para 0,5 mg 3 vezes ao dia. Lembrando que isso aqui era quanto antes? 1 mg de pramipexol, reduziu para 0,5 mg. E também diminuição gradual da dosagem de carbidopa levodopa, que na verdade permaneceu na mesma dose, 25 por 250, mas em vez de 4 vezes ao dia, foi administrado 3 vezes ao dia, ou seja, a cada 8 horas.
Após 3 anos de terapia com levodopa, problemas mais sérios começaram a acontecer. Então vejam que foi feita uma mudança na redução da dose do pramipexol, na redução da dose da levodopa com carbidopa. Isso resolveu a discinesia. Isso perdurou por pelo menos 3 anos. Nós estamos observando aqui, nesse exemplo, é a progressão da doença, a progressão da neurodegeneração. E quais foram esses problemas mais sérios? Pela manhã, LM frequentemente experimentava imobilidade em virtude do que? Da flacidez muscular. Como assim, professor? A levodopa, depois de convertida em dopamina, ela não vai inibir os neurônios colinérgicos para que o paciente não tenha contração? Como é que essa imobilidade é resultado de flacidez? Acontece porque o efeito da levodopa, com o tempo, ele vai diminuindo. Então, o paciente começou a experimentar essa flacidez. Ele não consegue se mover em função dessa flacidez. E isso é seguido de movimentos discinéticos, ou seja, movimentos de contração. Então, nós temos aqui um problema sério para resolver. O paciente ele tem efeitos que são excessivos, que é a discinesia, o pico da dose produzindo contração excessiva, e tem praticamente ausência de efeito farmacológico, que é resultado dessa imobilidade logo pela manhã. É um efeito on discinético e o efeito off, sem efeito farmacológico. Vamos entender qual é o mecanismo desses dois efeitos. Ele continua a tomar a levodopa com carbidopa, 25 ou 250, 3 vezes ao dia, mas os sintomas eles são controlados agora por apenas 3 ou 4 horas. E olha que interessante, 3 vezes ao dia, ele está usando a cada 8 horas. Mas o efeito farmacológico dura no máximo metade desse tempo, no máximo 4 horas. Também a resposta da dose varia e é geralmente menor tarde. Às vezes ele fica congelado, principalmente quando precisa entrar no elevador ou se move rapidamente. Então vejam que depois de 3 anos, o paciente ele vai estar tendo muita dificuldade em se movimentar. Ele também tem um efeito farmacológico muito abreviado, em vez de ser aquelas 8 horas, o efeito dura no máximo 4 horas, ele fica sem efeito farmacológico, mas se aumentar a dose, o paciente vai ter uma reação excessiva, que é a discinesia. Vamos entender um pouco sobre isso e quais as possíveis explicações para essas alterações na resposta clínica. Primeiro, a gente tem que entender quais são as respostas clínicas à levodopa. O que é que a levodopa produz de reação, de resposta clínica no paciente com a doença de Parkinson? Primeiro é resposta inicial. Resposta inicial, para a maioria dos pacientes, é o que se chama de período lua de mel, ou seja, uma resposta ela é favorável. Nosso paciente teve isso. Ele utilizou a levodopa com carbidopa e teve uma resposta incrível, controle muito bom, por pelo menos 6 meses. Vejam que o que nós podemos observar aqui nesse gráfico, nós temos um paciente A, um paciente B e um paciente C. Um paciente A que nós temos um pico de dose excessivo aqui, onde produz a discinesia, ou seja, aquelas contrações em músculos específicos da face. Nós temos também um paciente C, onde a resposta é uma resposta inadequada. Nós temos aqui uma linha abaixo da resposta terapêutica. Nós temos um paciente B, ele apresenta uma resposta por pelo menos algum tempo, resposta favorável. Vejam que nesse período, desde a administração da dose até aqui, ele ainda não tem resposta terapêutica. Mas a resposta terapêutica ela também se encerra precocemente antes da próxima. Então, nesse caso, a resposta inicial do paciente ela é sempre favorável. Se eu aumento a dose, eu posso chegar num pico causado de cinesia. Se eu reduzo a dose, como foi o que aconteceu com o paciente vai ter uma abreviação
da sua resposta terapêutica antes da próxima dose. Então, essa é uma resposta esperada para a levodopa. Outra resposta esperada é discinesia e pico de dose. Ou seja, com a progressão da doença, menos neurônios dopaminérgicos ativos estão disponíveis e esses neurônios são importantes para converter levodopa em dopamina. Com a diminuição de neurônios dopaminérgicos, qual é o resultado? Mais períodos off, ou seja, mais períodos sem efeito farmacológico. E aí, na ausência desse efeito farmacológico, a tendência é aumentar a dose e aí o paciente vai ter mais períodos discinéticos, excesso de dopamina. Aqui nessa imagem nós podemos ver 3 doses. Uma dose A, onde o paciente administrou, no início um período off, no final um outro período off, ou seja, sem efeito farmacológico. Consequentemente, esse paciente ele não teve um efeito durante o intervalo entre as doses, mas ele teve 2 períodos on, aqui e aqui, onde o paciente teve resolvido os seus tremores, sua rigidez muscular. Mas vejam que a dose escolhida, a dose A, produziu por algum tempo um período on com discinesia. Um período on sem discinesia, o aumento da dose até chegar no pico, e esse pico ele produziu um controle motor, mas com discinesia de pico de dose. Vamos analisar agora a dose B? A dose B nós tivemos um pouco mais de período off no início, praticamente o mesmo tempo de período off no final. Nós tivemos um período on sem discinesia. Ou seja, a dose foi menor, o paciente teve um controle motor sem discinesia. Qual a diferença da dose A para a dose B? É que nós tivemos um período maior de controle motor, mas parte dele com discinesia. Na dose B, nós tivemos um período menor de controle motor, mas nenhum deles com discinesia. Então, aqui nós temos claramente que a dose vai influenciar demais a repercussão motora que o paciente com doença de Parkinson vai ter. E na dose C? A dose C é a pior das escolhas, onde o paciente não tem controle motor sem discinesia. Todo o controle motor ele é acompanhado de discinesia. Geralmente aqui nós temos um paciente com Parkinson mais avançado. A quantidade de neurônios dopaminérgicos é muito pequena. Praticamente toda a levodopa vai ser convertida em dopamina de forma pulsátil. Nós temos uma chance muito maior de ter discinesia. Então, o controle motor ele praticamente inexiste sem discinesia. Ele vai existir? Vai, mas sempre acompanhado de discinesia. E um outro problema também que a levodopa pode enfrentar é o período off. Nesse caso aqui do nosso paciente, após 3 anos com a dose mais baixa de levodopa, nós baixamos a dose para que o paciente não tivesse discinesia, só que com essa dose mais baixa, o paciente começou a ter mais efeitos liga-desliga, com períodos de imobilidade, congelamento, e quando tinha que se mover mais rapidamente, ele observava esses efeitos adversos. Ou seja, período off, período em que o efeito farmacológico da levodopa ele não alcança o resultado pretendido. Nós podemos observar aqui já exatamente os 2 períodos, a discinesia de pico de dose, quando eu ultrapasso essa faixa terapêutica, o paciente tem um excesso de dopamina e esse excesso de dopamina vai agir mais em D1 do que em D2. Isso acontece principalmente porque há progressão da doença. Quando eu baixo a dose, eu aumento mais o período off, ou seja, aquele período em que a dose, a concentração plasmática de dopamina é menor do que é necessária para produzir o controle motor. E aqui nós temos a evolução clínica da doença. Claro, se nós estamos administrando a levodopa, com a denervação dopaminérgica, quanto maior a dosagem de levodopa, maior o risco de discinesia. Se eu aumento a dose, eu aumento o risco de causar discinesia de pico de dose.
Mas, ao mesmo tempo, se eu diminuo a dose, aumenta os riscos do paciente ter efeito off da dopamina. Isso a gente pode ver por esse gráfico do lado. Nós podemos ver que no início o efeito farmacológico é o ideal. Praticamente durante todo o tempo ele não tem período off e ele também não tem discinesia. Com a evolução da doença, depois de alguns anos, nós temos diminuição do período de resposta da levodopa. Se nós aumentamos a dose, risco de discinesia. Se nós diminuímos a dose, risco de resposta clínica inadequada, ou seja, período off. Isso significa dizer que vai existir na evolução clínica da doença de Parkinson um período em que a levodopa ela vai ser mais prejudicial do que necessária. É exatamente onde entra o tratamento acessório ou tratamento auxiliar. E é essa a pergunta que eu faço. Quais são as opções que estão disponíveis para reduzir as flutuações motoras de LM? LM está tendo muita flutuação motora, ou é discinesia ou efeito off. Como é que a gente pode resolver isso mantendo a administração da levodopa sem que nós tenhamos tanta flutuação motora? E é exatamente essa resposta que eu vou dar no episódio 3, tratamento auxiliar da doença de Parkinson. Se eu fosse você, eu não perderia esse episódio 3 na próxima semana. E claro que se você gostou desse PowerPoint, você gostou dessa apresentação, toda ela está disponível através desse QR Code ou através do link que está na descrição desse vídeo. Se você gostou dessa apresentação, se você quer ter ela para você, para dar uma palestra, para dar uma aula ou para estudar, leia o QR Code, vá para a plataforma, baixe a apresentação, não apenas essa, mas todas as apresentações da série Aliviando estão lá. Então, se você quer aproveitar a apresentação, faça a leitura do QR Code e eu vou estar imensamente satisfeito se você colocar sua dúvida aqui nos comentários. Tem dúvida? Coloca aqui nos comentários, eu vou ler todas as dúvidas e vou responder através de um vídeo curto. E gostaria de agradecer mais uma vez por você ter chegado até aqui no vídeo, até o final desse vídeo. E nos veremos na próxima semana, agora falando sobre o tratamento auxiliar para a doença de Parkinson. Até lá!